seja, esses deveres, eles estão estabelecidos lá no artigo 1566 do Código Civil. Ou seja, fidelidade recíproca, coabitação, no domicílio conjugal, temos lá guarda, sustento e educação dos filhos, temos também mútua assistência e consideração mútuos. Artigo 1566 traz esse rol de deveres constantes para quem casa. Para a união estável, nós temos o rol no 1724, que não difere muito, como nós já falamos em aulas anteriores. Bom, a questão da responsabilidade em direito de família, ela vem à tona agora principalmente com a mudança que nós tivemos na Constituição com a emenda 66. Por quê? Porque se agora partimos do pressuposto de que há o divórcio, embora existem correntes que defendam que a separação continua ainda existindo como uma faculdade ao casal, a doutrina majoritária vem trabalhando na perspectiva, e os tribunais também, né, de que há a figura do divórcio, e ponto. E aí eu não tenho lapso temporal e não preciso dizer os motivos pelos quais eu estou me divorciando. Ora, a questão dos deveres conjugais, eles sempre foram levados em conta no caso de separação. Por quê? Porque desde a lei do divórcio, lá em 77, nós tínhamos consequências para quem violasse os deveres conjugais. Por isso que a doutrina deu o nome, já lá em 77, de separação-sanção. Ou seja, aquela em que ela traz uma sanção em função, né, dessa separação, que na época estava ligada a perder guarda de filhos, a perder o uso do nome, e também a perder o direito a alimentos. Isso originalmente lá na década de 70. Com o tempo, os tribunais vieram mitigando, relativizando essa situação e chegamos no ponto que o Código Civil de 2003, que derrogou a Lei 6.515, a lei do divórcio, né, porque trouxe no seu bojo as regras de direito material do divórcio e da separação, ela trouxe então e mitigou os efeitos disso, seguindo tendência jurisprudencial. Então, o que a gente acabava encontrando? Acabou se encontrando ainda a separação litigiosa, sim, lá no artigo 1572, cumulando com 1573, por quê? Se imputava a culpa ao outro, responsabilizava o outro, então uma separação litigiosa, em que se colocava a culpa, ela podia ser cumulada com danos morais. Quer dizer, o fato do rompimento dessa união com uma situação específica de rompimento, ela em determinados casos poderia gerar o dano moral. Porque como havia essa discussão de culpa, já dava ensejo automaticamente a uma possibilidade de danos morais, que aí no caso concreto se verificaria se houve ou não esse dano moral. Certo? Agora, com a entrada em vigor então da emenda, o que acontece? Nós deixamos de trabalhar com essa perspectiva de discussão de culpa no casamento. E aí vem a questão, bom, vamos trabalhar aonde com essa responsabilidade civil, né? Em que âmbito e de que maneira nós podemos enfrentar essa questão no âmbito do direito de família. Ainda também podemos falar de situações que envolvem, nas relações familiares, alguém que deixa de exercer, né, na sua plenitude o poder familiar, deixando de conviver, por exemplo, com o seu filho, e que possa, né, vir, por exemplo, a ser responsabilizado. Em que medida isso pode acontecer? Então, são situações que no direito de família precisam ser muito bem analisadas, sob pena de banalização do Instituto da Responsabilidade Civil, e até porque, como nós já falamos em outras aulas, o direito de família é um ramo bastante específico, bastante delicado, e que, sem dúvida nenhuma, merece aí uma atenção melhor com relação à responsabilidade civil e à possibilidade desse reconhecimento. Bom, partindo disso, então, nós podemos dizer que nós temos duas correntes. Nós temos uma corrente que defende que, não obstante a própria emenda constitucional, é possível sim, pela violação dos deveres conjugais previstos no artigo 1566, é possível então se falar em responsabilidade civil, vamos imaginar, por danos morais, em função
dessa violação única e exclusiva dos deveres conjugais. Então, nesse sentido, e para a corrente que defende, inclusive, que continua havendo a possibilidade de separação, a princípio, até se advogaria no sentido de discussão de culpa, embora os juízes e os tribunais venham afastando, e sem dúvida nenhuma é uma tendência aí majoritária em afastar a discussão de culpa e afastar os efeitos dessa discussão de culpa que já vinham sendo mitigados pelo nosso Código Civil. Por quê? Desde algum tempo, os tribunais já vinham reconhecendo que alguém ser declarado culpado pelo fim do casamento não perdia a guarda dos filhos, não perdia direito a alimentos, quer dizer, pelo menos aqueles necessários à subsistência ele poderia pleitear, né? E não perderia o uso do nome se porventura provasse que teria prejuízos com a perda desse nome. Embora a gente possa ainda, para uma tese muito maior e muito mais ampla, de que o meu nome está na esfera dos direitos da personalidade. E, consequentemente, a partir do momento que alguém lhe autoriza a utilizar o sobrenome de outro, esse sobrenome passa a me pertencer também. E só eu posso renunciar. Então, quer dizer, as consequências de uma separação litigiosa estavam bastante mitigadas. Então, na verdade, embora exista essa corrente que defende que pura e simples violação a esses deveres do 1566 possa ensejar responsabilidade civil, há uma outra corrente que vai prever o seguinte: bom, dependendo da situação e do caso concreto, se a conduta praticada for caracterizada como um ato ilícito, aí sim nós caímos lá no artigo 186, acumulado com o 927, que me traz a responsabilidade civil com base na teoria subjetiva. Todo aquele que causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, deve ressarcir o dano. Então, nesse sentido, o que nós temos que ter atenção? Que esses deveres conjugais, seja o casamento no 1566, seja na união estável, 1724, ao nosso sentir, nós temos o quê? Nós temos apenas a possibilidade de se falar em responsabilização, seja no campo patrimonial como no moral, quando eu tenho a conduta, o nexo, o dano, claro, né? E vamos analisar num primeiro momento a culpa em âmbito de responsabilidade civil subjetiva e danos oriundos do quê? Não pura e simplesmente da violação ao 1566, porque são deveres éticos, deveres morais, hoje, do que jurídicos, por assim dizer, embora existam vozes contrárias. Na verdade, tudo vai depender da maneira pela qual, como a situação ocorreu. E dependendo de como a situação ocorreu, e é o caso concreto, porque responsabilidade civil, nós sabemos que é extremamente casuístico, é o caso concreto que vai dizer. Então, nós não podemos banalizar a responsabilidade civil no âmbito de família, mas, sem dúvida nenhuma, podemos sim ter situações que envolvam essa responsabilidade nesse âmbito. Alguma dúvida até agora? Professora, o abuso de direito ele pode ser reconhecido em qualquer instância? Bom, Késia, a figura do abuso de direito prevista no 187 do Código Civil é regra de ordem pública. Ou seja, é possível sim que a figura do abuso de direito seja reconhecida em qualquer instância, certo? Justamente porque está ligada a preceito de ordem pública. Bom, dando sequência à nossa aula, nós falávamos então dessa responsabilidade civil nesse âmbito em função da violação de um dever conjugal. Qual seria uma outra hipótese de se falar de responsabilidade civil no âmbito de direito de família? Tivemos uma aula sobre famílias simultâneas. A nossa primeira aula foi uma discussão sobre um tema que é muito polêmico e que não guarda aí, né, unanimidades, obviamente, e que vem sendo tratado gradativamente pelos tribunais e pela doutrina, que é o fato de alguém que é casado ou vive em união estável e mantém uma outra família. Quer dizer, normalmente a situação, ela envolve o quê? O falecimento, e aí vem à tona, quando normalmente se fica sabendo dessa. Ora, o que poderia caber, né, a quem está
de boa fé numa situação como essa, certo? E que se resta prejudicado, quando for possível, claro, se ingressar com uma ação em face daquele que violou o dever conjugal. Né? Então, imaginemos que a companheira venha tomar conhecimento posteriormente de que essa pessoa é casada e não sabia, não tinha conhecimento. É possível, sim, se falar, inclusive, em responsabilidade, em face do abuso de direito. E aí, se eu adoto a teoria do abuso de direito, nós estamos falando em responsabilidade civil objetiva, por violação à boa-fé objetiva. Quer dizer, a violação daquele padrão, daquele modelo que se espera de alguém que é comprometido, que é casado. Então, é possível, sim, num caso como esse, uma responsabilização, né, quando não se tratar de situação que envolva falecimento. Agora, uma outra situação também que nós podemos falar de responsabilidade civil no direito de família diz respeito ao fato de um homem tomar conhecimento de que aquele filho que lhe foi dado como presumido pela lei, posteriormente, né, ele vier a saber que não o era, filho biológico pelo menos. Na nossa aula de parentalidade e filiação, nós falamos que há uma presunção de paternidade dos filhos nascidos na constância do casamento. Ora, essa presunção ela pode ser afastada pela ação negatória de paternidade prevista no 1601 e que é imprescritível. Mas nós falamos também que se a filiação ou paternidade, neste caso, socioafetiva, estiver consagrada, é muito provável que os tribunais mantenham, que o tribunal mantenha essa filiação. Agora, o que restaria a esse marido, por exemplo, que, porventura, tomasse conhecimento de uma situação como essa e quisesse, então, buscar no âmbito jurídico aí uma responsabilidade? Sem dúvida nenhuma, e o STJ já reconheceu uma situação como essa, em que se manteve a paternidade, mas fixou em R$200 mil os danos morais desse ex-marido, né? Justamente porque a esposa havia tido os filhos e todos os 2 filhos daquela união não eram filhos desse marido. Quer dizer, é uma outra possibilidade e que nós podemos, inclusive, falar na figura do abuso de direito. E se eu trabalhar com a figura do abuso de direito, nós estamos falando também de responsabilidade civil objetiva. Então, a figura do abuso de direito pode ser muito explorada, certo? Justamente porque eu trabalho com a questão da conduta, do nexo e do dano sem a discussão de culpa. E que é muito interessante para nós, prevista no artigo 187. Uma outra situação muito interessante e que vem também sendo discutida pelos tribunais e os autores também vêm tratando o tema, diz respeito à situação do abandono paterno-filial. Né? Na verdade, nós temos aí há algum tempo, isso desde 2003, 2004, né, teses, ou uma tese no sentido da possibilidade de o filho responsabilizar pai ou mãe, enfim, ou ambos, se for o caso, né, pelo abandono afetivo. Ou seja, imaginemos um pai que, porventura, tenha se separado da esposa e, deliberadamente, tenha se afastado dos seus filhos. Embora ele pague pensão, esteja, digamos assim, com tudo em ordem do que o direito de família exige para essas situações, deliberadamente ele deixa de ter contatos. E em 2004 nós tivemos uma decisão que foi do Tribunal de Minas Gerais, em que se fixou ali danos morais a um filho que foi preterido após a separação, né, logo quando o pai acabou casando novamente e tendo filhos nesse segundo casamento. Então, deliberadamente, esse pai, embora convidado para as festas principais, né, formatura e assim por diante, não comparecia. Embora gerasse a expectativa nesse filho, ele não comparecia. E sequer, né, apresentou a meia-irmã a esse filho. Ora, nesse sentido, o Tribunal de Minas Gerais, com base, inclusive, né, em perícia, psicólogo que efetivamente atestou a dificuldade que esse rapaz tinha de aceitar,
né, o porquê, de entender, de aceitar o porquê que esse pai o ignorava, de acordo naquela situação específica. Bom, fixados os danos morais, né, e que muitos, inclusive, contestam, né, até que ponto a fixação de danos morais numa situação como essa aproximará esse filho desse pai. Na verdade, todos nós sabemos que em âmbito de responsabilidade civil, nós falamos também do caráter pedagógico, sancionatório, mas pedagógico, calcado na teoria do desestímulo social daquela conduta. Então, essa decisão, ela acabou fazendo com que outras situações acabassem chegando ao Poder Judiciário e a comunidade jurídica começasse a discutir e chamar a responsabilidade pai e mãe. Por isso que desde o início do nosso curso, nós estamos falando em direito de família, nunca tratou tanto de afeto, de responsabilidade, de solidariedade, que envolve, né, e que é próprio das relações familiares. Então, nesse sentido, houve essa condenação, só que o STJ acabou, então, reformando essa decisão, entendendo que não caberia ou não cabe ao Poder Judiciário obrigar um pai a amar um filho. E modificou a decisão, né, entendendo dessa maneira. Houve recurso ao STF e mantida foi a decisão do STJ. Quer dizer, esse foi um precedente inicial, né, no sentido de que os tribunais superiores entenderam por a não caracterização de responsabilidade pelo abandono paterno-filial, porém, nós temos e tem conhecimento de, em vários estados, vários juízes estarem concedendo, dependendo do caso concreto apresentado, concedendo responsabilidade, né, danos morais aí, para os casos específicos apresentados. É lógico que nós temos que ter muito cuidado para não banalizar essa situação e que se possa, sim, no caso concreto, chamar a responsabilidade aquele que é pai e aquela que é mãe. Né? Quando se fala em paternidade responsável, lá no artigo 227, envolve toda essa discussão. Né? E, sem dúvida nenhuma, são decisões que influenciarão no inconsciente coletivo. A teoria do desestímulo, tão trabalhada também pelo STJ, tem a ver exatamente com isso, desestimular a conduta lesiva. E, sem dúvida nenhuma, chamar a responsabilidade pais e mães que, porventura, têm os seus filhos, se separam, mas que devem ainda continuar tendo contato e efetivamente exercendo o poder familiar na sua plenitude. Podendo ter guarda compartilhada ou guarda unilateral, não importa, mas que efetivamente possam aí participar da vida dos seus filhos de forma integral e que deixem as suas rusgas um pouco de lado, né, dentro das suas possibilidades e possam então conviver em harmonia com esses filhos. Bom, a partir disso então, uma outra possibilidade, como exemplo também de responsabilidade civil no direito de família, seria também a situação, trazida por alguns autores, de tratamento diferenciado entre filhos de casamentos diferentes. Então, o fato de um pai possibilitar melhores condições a um filho num casamento, né, em detrimento de um outro casamento, há quem aponte na possibilidade de uma responsabilidade civil. É claro que também é um tema bastante polêmico, mas que vem sendo trabalhado também no âmbito teórico. Nesse sentido, como possibilidades de responsabilidade civil no âmbito de família, nós não podemos esquecer que, em regra, nós vamos trabalhar com a teoria subjetiva, em regra, conduta, nexo, dano e culpa, e sem dúvida nenhuma, o que os autores vêm trabalhando é justamente a necessidade de que aquela conduta advenha, né, do quê? Da negligência desse pai e dessa mãe, para se falar em responsabilidade. Então, em regra, com relação a filhos, nós vamos falar de responsabilidade subjetiva, né? Podemos falar na figura do abuso de direito, quando falarmos entre o casal, dependendo da situação específica apresentada, e podemos falar, por último, como comentamos, do tratamento desigual entre filhos de casamentos diferentes. Bom, quase no finalzinho da nossa aula, mais alguma dúvida?
Professora, qual a competência para se tratar de responsabilidade civil no direito? Então, Andréia, na verdade, a questão relativa à competência para se tratar responsabilidade civil no âmbito de família é um tema que agora também começa a ser mais explorado, justamente porque se nós não tivermos mais a separação, que era o ambiente em que se acumulavam separações litigiosas com danos morais, e que dava espaço para essa discussão de culpa, se a gente agora só entender que há o divórcio e não há essa discussão, há na perspectiva de que temos que falar em vara cível. Ou seja, se eu partir do pressuposto de que o ato ilícito em si, do 186 acumulado com 927, e que aquela conduta vem, assim, a causar um dano, eu vou trabalhar em vara cível. Essa é a intenção. Pelo menos é o que majoritariamente nós temos visto, seja pelos tribunais. No caso concreto também, eu já presenciei, né, o entendimento de que a competência para discussões de dano moral nesses casos é a vara cível, mas há também, né, discussões no sentido de que, por a vara de família ser justamente o ambiente, né, em que se tratam dessas questões mais peculiares da nossa vida cotidiana, que é o ambiente familiar, que deveria ser tratada essa discussão em vara de família. O professor João Aguirre, meu colega, meu amigo, em palestra que assisti em São Paulo, ele tem o entendimento de que a competência deve ser a da vara da família, para se tratar de responsabilidade civil no âmbito de família. Particularmente, entendo que a vara civil deve ser a utilizada justamente porque se nós queremos tirar do âmbito de família culpa e responsabilização em função do fim de um casamento, nós devemos tratar em vara cível essas questões. É claro, pessoal, que nós temos que deixar claro aqui que há correntes que defendem o contrário, né? Nós temos ainda a professora Regina Beatriz Tavares, que é defensora do entendimento que a separação continua existindo, que deve continuar-se a trabalhar com a discussão de culpa em certas situações e que ela é essencial, assim como existem correntes, né, que trabalham na perspectiva de se tirar essa discussão de culpa do ordenamento jurídico e para se trabalhar, inclusive, única e exclusivamente com o divórcio, como possibilidade de ruptura do casamento. Bom, visto isto, nós estamos finalizando a nossa aula. Os tópicos que foram abordados nesta aula foram: inicialmente, nós trabalhamos o novo arranjo sistemático da responsabilidade civil, falamos do sistema de culpa provada, sistema de culpa presumida e falamos também, né, do sistema de responsabilidade independente de culpa, que é, né, o que traz aí o cerne da responsabilidade objetiva. Em seguida, nós falamos também do ato ilícito e lembrando que a conduta e a culpa compõem esse ato ilícito, que é toda a conduta humana que fere direitos subjetivos, e falamos ainda da figura do abuso de direito, uma categoria prevista no artigo 187 em cláusula aberta, em cláusula geral, e que contém aí 3 princípios gerais do direito expressos, quais sejam a função social do direito, posto à nossa disposição para o nosso exercício, seja a boa-fé, seja os bons costumes. Falamos ainda a respeito dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam conduta, nexo, dano, como os 3 elementos principais. A culpa, ela entra no caso de responsabilidade civil subjetiva e ela é irrelevante no caso do reconhecimento de responsabilidade objetiva, que se dá nos casos previstos em lei, em que a lei expressamente reconhece a responsabilidade independente de culpa, ou na última parte do parágrafo único do 927, que prevê quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar um risco maior à população, à comunidade, enfim. Falamos das excludentes de responsabilidade, de causalidade e de licitude e entramos especificamente no tema central da nossa aula, que é justamente nessa possibilidade de se tratar com responsabilidade civil no âmbito que é tão particular, que é o âmbito familiar. Então, falamos das 2 correntes, aquela que vai defender que a pura e simples violação aos deveres do casamento ou da união estável geram, por si só, danos morais. Ao passo que temos uma outra corrente que vai na perspectiva de que
apenas se a conduta for caracterizada como um ato ilícito, nós poderemos falar em responsabilidade civil, certo? Justamente para que nós possamos aí levar em consideração o ambiente familiar e não banalizar toda e qualquer situação, considerá-la como geradora de responsabilidade civil, principalmente danos morais, porque nós sabemos também que os danos patrimoniais são muito mais fáceis de serem quantificados. A questão do dano moral é que fica muito mais difícil, até porque não existe fórmula, né? E embora os tribunais, o STJ, venham com as suas decisões, entre aspas, tarifando o dano moral, dando um norte, né? Nós sabemos que sempre é uma dificuldade para o juiz, no caso concreto, quantificar os danos morais, justamente porque quem recebe, né, sempre entende que deveria ser a mais e quem está pagando sempre entende que deveria ser de menos. Bom, estamos chegando ao final do nosso curso, da nossa aula e do nosso curso que tivemos aí ao longo da nossa semana. Aspectos destacados, polêmicos do direito de família e sucessões. E aqueles que quiserem realizar questionamentos, o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser assistir e rever as nossas aulas, www.youtube.com/saberdireitoaula. Aproveito ainda para agradecer a presença dos nossos alunos, né, o Tiago, a Kézia e a Andréia. Agradeço a produção que fez o convite, agradeço a direção e nos encontramos numa próxima aula. Até mais.